Olá, está no ar o Saúde em Foco. Aqui você acompanha dicas para ter mais qualidade de vida e esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos relacionados à área de saúde, sempre com a participação dos profissionais do Centro Universitário Franciscano. Como você tem cuidado da alimentação? O bom rendimento na escola, no trabalho e demais ocupações do dia a dia está relacionado com o que consumimos. Saiba mais na Dica de Saúde. Muitas vezes eu chego no final do dia muito cansado, ou às vezes até com dor de cabeça. E quando eu vou recordar, tem uma coisa bastante importante. Ou eu não tomei água suficiente e tenho dor de cabeça, ou eu não me alimentei suficientemente bem e tenho dor de cabeça. Então significa que faltou. Por exemplo, nós sabemos que o nosso cérebro, ele não armazena glicose, mas ele utiliza a glicose nas suas funções cognitivas. No meu sistema de alerta, para tudo ele funciona. Então, o que é importante no dia a dia? É fazer 4 a 5, até mesmo 6 refeições ao dia, dependendo da atividade que essa pessoa vai desempenhar. Tentar colocar dentro dessas refeições uma boa distribuição calórica. Então, colocar lá um pão, colocar lá um queijo, colocar lá um leite no café da manhã. Tentar fazer os lanches intermediários. Fazer 3 refeições ao dia é básico, tá? E comer feijão e arroz também é fantástico, é básico, nós todos deveríamos comer todos os dias. Eu penso que é uma comida até para sábado e domingo, feijão e arroz. Então deveríamos comer esse feijão e arroz, uma salada, um pedaço de carne pequeno, não precisamos de tanta carne. Uma fruta após o almoço, à tarde mais algum produto lácteo, ou um iogurte, um leite, um pão, um queijo ou uma fruta. E à noite você pode até repetir uma parte do almoço, não comer em excesso à noite. Ou repetir o café da manhã à noite também. Então é muito fácil, desde que eu obedeça a esses princípios básicos. Você sabe como manter o colesterol sob controle? Acompanhe estas e outras orientações no Questão Saúde de hoje. Olá, o Questão Saúde de hoje traz o professor Felipe Martignoni, do curso de Medicina aqui do Centro Universitário Franciscano, para esclarecer algumas questões a respeito do colesterol. Professor, vamos começar pelo mais básico. O que é o colesterol? O colesterol é uma substância que o nosso corpo produz, o corpo de todos os animais produz, é um esterol, né? Os animais produzem essa gordurinha para fazer parte da membrana da célula que nós temos no nosso corpo. Então, ele faz parte do nosso organismo. É uma gordura essencial para a nossa sobrevivência. Qual que é o nível dessa gordura que ele pode ser considerado perigoso para o nosso organismo? Bom, primeiro, essa gordura tem uma função importante na fisiologia, uma função importante no nosso organismo natural. Em certas condições, quando o colesterol ele está elevado, um tipo de colesterol está elevado, ele pode se acumular nas nossas artérias e assim fazer a aterosclerose, que é uma doença. O colesterol em si não é uma coisa ruim, ele faz parte do nosso organismo, mas tem alguns tipos diferentes com que essa proteína, com que essa gordura é carregada no nosso sangue. A gente deu uma caminhada pelas ruas à procura de dúvidas das pessoas a respeito do colesterol, tá? Nós vamos conferir algumas delas agora. Quais alimentos têm mais colesterol? Os vegetais não produzem colesterol, mas sim os animais produzem colesterol. Então, derivados de produtos animais vão ter colesterol. Que males o colesterol pode causar no organismo? O colesterol, quando ele estiver ligado à lipoproteína LDL em excesso, com o passar do tempo ele pode acumular nas nossas artérias. Então pode causar um entupimento da artéria. Isso pode levar a um infarto ou um AVC. Como controlar o colesterol? Bom, excelente pergunta. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas indo para academia para lutar contra o colesterol. Isso é exatamente uma boa forma da gente tentar controlar os nossos níveis de HDL, por exemplo. Sabemos que com o exercício físico, nosso organismo tende a produzir maior quantidade de lipoproteínas de alta densidade, que são aquelas lipoproteínas, aquele colesterol que limpa as artérias. Também, associado a isso, o cessar o tabagismo, controle do nosso peso,
Controle da glicemia, que é a glicose no sangue. Se for diabético, fazer um bom controle. Quem não é diabético, controlar a ingesta de carboidratos, que é os açúcares. Isso tudo ajuda a controlar o nosso colesterol. Professor Felipe, o senhor comentou a respeito do colesterol ruim, né? Que é o LDL. O nível do colesterol LDL um pouco mais elevado, ele pode ser mais perigoso para uma pessoa que apresenta algum quadro mais delicado, como, por exemplo, a hipertensão? Claro, tá, boa pergunta. Nós costumamos identificar fatores de riscos para doenças cardiovasculares. Esses fatores de riscos, quando somados um ao outro, vão somando também a gravidade do quadro. Entre eles, o colesterol alto, o LDL alto, associado à hipertensão, que é a pressão alta, junto com o tabagismo, que é ser fumante, e fatores de risco como a história familiar, é um fator de risco muito importante. Somando o colesterol a todos esses, isso aumenta sim as chances da pessoa ter um infarto ou um AVC, né, um acidente vascular encefálico. Existe algum medicamento que possa controlar de fato o colesterol? Tá. Bom, a princípio, existe alguns medicamentos, sim, comprovados cientificamente, que diminuem o colesterol associado à diminuição da mortalidade por doença cardiovascular. Mas tem critérios bem específicos para usar, porque todos os medicamentos, sim, têm seus efeitos colaterais. Muitos alimentos também podem fazer esse papel. Nós conhecemos já os polifenóis, que estão presentes no chocolate meio amargo, o resveratrol, que está presente no suco de uva tinto. Professor Felipe, muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um Questão Saúde. Distração e impulsividade estão entre os sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. A doença surge na infância e pode interferir de forma significativa na vida adulta. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele inicia na infância e, em alguns casos, permanece na adolescência e, em alguns casos, também se mantém até a idade adulta. Porém, tem alguns casos que têm o diagnóstico do déficit de atenção e hiperatividade, mas muitos sintomas diminuem durante a adolescência e, na idade adulta, também, em alguns casos, pode não ter mais, né? Ou ter apenas sintomas do déficit de atenção. Ele pode ser relacionado somente com o déficit de atenção, ou seja, a pessoa que tenha dificuldade de manter a atenção em um determinado estímulo, em alguma atividade que ela esteja fazendo. Pode ser hiperatividade, ou seja, a pessoa que não consegue parar quieta, ela está sempre agitada. E tem casos também que tem o déficit de atenção e a hiperatividade juntos, né? É importante que faça um tratamento, uma avaliação com um médico, neurologista, um psiquiatra, uma avaliação psicológica, pedagógica e que tenha um tratamento que seja adequado a essa situação. No próximo bloco, o assunto é consumo de suplementos alimentares. Muita gente inclui os produtos na dieta sem a orientação de um profissional, o que pode trazer sérios danos à saúde. Vamos conversar com uma nutricionista e esclarecer as principais dúvidas sobre a suplementação. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa
e transforme a vida de vários pedrinhos. A busca pelo corpo perfeito, em muitos casos, leva à mudança de hábitos, como praticar exercícios físicos e aderir a uma alimentação saudável. Para potencializar os resultados da academia, muitas pessoas optam pelos suplementos alimentares. Mas apesar da venda do produto não exigir prescrição médica, é preciso ter cautela na hora de consumir os suplementos. E mais do que isso, buscar a orientação de um profissional. Sobre este assunto, eu converso agora com a professora do curso de nutrição, Cristina Bragança de Moraes, que vai trazer mais informações. Muito obrigada, professora, pela sua participação e seja bem-vinda ao programa. A gente que agradece essa oportunidade de fazer um esclarecimento a um tema que hoje é tão polêmico e tão atual, né? Fazer um convite para a senhora, vamos assistir então uma reportagem que fala um pouquinho sobre esse assunto, depois a gente discute um pouco mais. Perfeito. Suplementos alimentares são produtos destinados a suprir as necessidades nutricionais do organismo. Eles são registrados como alimentos e vendidos em lojas especializadas, como a que o estudante de Educação Física, Cláudio, trabalha. Segundo ele, existem 3 tipos de suplementos, que são os mais procurados pelos consumidores. Whey protein, que é a proteína do soro do leite. Basicamente, eles reduzem muito a quantidade de lactose do leite, é reduzida isso, e concentram a proteína em pó. A albumina, a proteína da clara do ovo, é um tipo de proteína de absorção mais lenta. Ela vai te ajudar também no ganho de massa. A creatina também é um tipo de proteína que ela aumenta a capacidade da célula do músculo de absorver um pouco mais de água. Então tu fica um pouco mais inchado e também tem um benefício de ganho de força e resistência com ela. Leonardo é personal trainer de uma academia da cidade. Há 10 anos, quando começou a praticar musculação, ele pesava 75 quilos. Hoje, com a combinação de exercícios físicos e o consumo de suplementos, ele teve um ganho de massa muscular e está com 102 quilos. É mais pela estética mesmo, realmente. Mas também a gente sabe que eles são complementos que têm vitaminas, minerais, então também pela questão da saúde. Né? Depende se eu vou tomar antes do treino, tal suplemento, ou depois do treino, aí a alimentação ela é adequada. Mas normalmente eu costumo alimentar de 3 em 3 horas, como o mais indicado, né? Então o suplemento fica mais ou menos como complemento da alimentação, não substituto. Hoje no Brasil existe uma infinidade de suplementos alimentares à venda, mas apesar de não ser exigida a receita médica no momento da compra, a recomendação é de que o produto só seja consumido com a orientação de um profissional. O ideal seria sempre consultar um nutricionista, profissional de nutrição formado, tudo, para depois vir comprar o produto, né? Porque cada um é específico para cada pessoa. É preciso ficar atento também à venda irregular. Em 2014, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a comercialização de 20 marcas de suplementos constituídos à base da proteína do soro do leite. A lista dos produtos liberados para consumo pode ser conferida no site portal.anvisa.gov.br. Professora, qual que é a diferença de suplemento alimentar e anabolizante? Na verdade, o suplemento alimentar, ele provém do alimento. Como foi falado na reportagem, por exemplo, um dos suplementos hoje mais utilizados por atletas e desportistas é o Whey protein. O Whey, ele é proveniente do leite, né? É uma proteína purificada que passou por um processo, mas ele é um alimento, né? Ele não tem nada adicionado, então ele é um alimento modificado, a gente poderia dizer assim. O anabolizante, ele é um hormônio, então ele entraria já, a maioria dos anabolizantes são hormônios, então ele entra já em outra linha, né? E a questão importante é, o complemento, o suplemento ele vem para complementar de forma a atender uma demanda energética, que é induzida pelo exercício. O anabolizante, ele trabalha mais na linha de fazer com que o teu corpo tenha um aproveitamento diferente, né? Uma capacidade de formação de célula muscular diferente, só que aí se incluem inúmeros riscos à saúde. Além deste suplemento à base da proteína do leite, quais seriam os outros também mais consumidos?
Hoje os suplementos proteicos são os mais procurados, porque grande parte das pessoas que usam suplemento, elas acabam tendo o objetivo de hipertrofia. Entre os suplementos proteicos, além do whey protein que a gente comentou, tem a albumina, tem a caseína, tem alguns aminoácidos, alguns grupos de aminoácidos que são comercializados também, isolados ou em composição, que todos eles trazem o benefício do ganho ou recuperação de massa muscular. Eles são utilizados somente para as questões estéticas ou não? Não, hoje a gente pode usar suplementos proteicos na clínica. Por exemplo, pacientes que passam por tratamentos oncológicos, um exemplo, que tem grandes perdas e que tem dificuldades de se alimentar, a gente consegue complementar via suplementação. Mas existe uma linha específica para uso clínico e uma linha específica para uso esportivo. Como que é feita a avaliação nutricional para saber qual que é o suplemento mais indicado para cada pessoa? Na realidade, o primeiro passo que a gente deve tomar é conhecer o indivíduo, tanto no seu cotidiano alimentar como de atividade física. Porque hoje o que a gente tem visto e que é bastante preocupante é que as pessoas vão na academia uma vez por semana e já entendem que existe a necessidade de uma suplementação. A gente precisa entender que eu primeiro preciso identificar que a alimentação não está suprindo a demanda, seja calórica, seja proteica, seja a demanda de carboidrato, para aí, a partir daí, eu identificar se existe a necessidade de se complementar via suplementação e qual o suplemento indicado. Porque hoje a gente tem uma variedade muito grande de suplementação no mercado, não só proteico, como a gente citou antes, mas energético, repositores hidroeletrolíticos, enfim. E eu preciso identificar, então, qual é a necessidade do meu cliente, né? Seja ele atleta ou desportista. Mas o que é importante dizer é que primeiro eu preciso ter uma demanda de treinamento, né? Uma demanda de desgaste muscular, para a partir daí eu ter uma necessidade de suplementação. Vai mudar também a dieta dessa pessoa a partir do consumo dos suplementos? Sim, com certeza. Na verdade, para tu ter um resultado significativo, é fundamental que eu tenha uma dieta equilibrada. Ou seja, hoje a suplementação de boa qualidade ela é um investimento bastante alto. Então, para eu ter o resultado que eu espero, eu preciso ter no meu dia a dia uma alimentação equilibrada, porque o suplemento vai estar de acordo com essa suplementação. Qual que é o risco da pessoa consumir o suplemento sem o acompanhamento de um nutricionista? Na verdade, o grande risco é o excesso, a sobrecarga, que pode acontecer via alimentar também. Hoje a gente sabe que se você consumir calorias excessivamente, você tem o risco de adquirir sobrepeso, desenvolver obesidade, assim como outras doenças. O suplemento é a mesma coisa, então eu tenho que saber qual é a quantidade exata e qual o suplemento para eu ter um resultado. Muitas vezes, o que a gente está vendo, né? As pessoas consumindo proteína exageradamente e a gente acaba explicando muito para o nosso cliente que o excesso de proteína ele vira gordura. Então, não adianta eu querer ganhar massa muscular e consumir excessivamente whey protein. Se esse whey sobrar, ou seja, ele estiver acima da demanda que eu dei para o meu músculo, isso vai se transformar em gordura. E aí eu consigo definir muito bem a minha musculatura, mas eu adquiro um abdômen indesejado. Como que é a fiscalização desses suplementos? Na verdade, existe uma fiscalização que é feita pela Anvisa, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento ao site da Anvisa, porque todos os laudos estão lá, a lista de suplementos liberados, como foi falado antes também, assim como os proibidos. E a Anvisa faz uma fiscalização em cima dos produtos nacionais. Os produtos importados, que também têm muita entrada no país, também são avaliados, mas só mediante a avaliação do rótulo. Então, a gente acaba tendo um certo risco no uso do suplemento que entra no país, muitas vezes com pouca fiscalização. Importante sempre ficar atento e dar uma olhadinha ali no site, conferir, para ter certeza do que está consumindo. Sem dúvida alguma. Professora, muito obrigada pela sua participação e também pelas informações. Obrigada.
O programa Saúde em Foco fica por aqui. Se você quiser rever a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!